Opa, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um Deep Dive. A gente preparou um conteúdo especial hoje, especialmente para quem está ligado em finanças corporativas aqui no Brasil. É isso aí. Hoje a gente vai se aprofundar no capítulo 18, Planejamento e Finanças de Curto Prazo. Do livro Fundamentos de Administração Financeira, né? Dos autores Ross, Westfield, Jordan e Lamb. Exatamente, um livro clássico super importante para quem quer entender como as empresas gerenciam suas finanças. Mas a ideia aqui não é só ficar na teoria, né? A gente quer trazer esse conhecimento para a realidade brasileira, mostrar como ele se aplica no dia a dia das empresas. E o legal é que você vai poder usar essas ferramentas tanto na faculdade quanto na sua carreira para tomar decisões mais estratégicas e eficientes. Então, bora começar. O capítulo 18, Planejamento e Finanças de Curto Prazo, é basicamente um guia para entender como as empresas administram seus recursos no curto prazo. É como um mapa que te ajuda a navegar no mundo das finanças de curto prazo, sabe? E a primeira parada nesse mapa é entender o que é capital de giro. É o nosso orçamento pessoal, mas para empresas, né? Sim, mas com um impacto muito maior. Imagina uma empresa que está crescendo super rápido, as vendas estão bombando, mas ela não sabe gerenciar bem o capital de giro. E o que acontece? Ela pode acabar ficando sem dinheiro para pagar as contas mesmo vendendo muito. Caramba, que situação. E como a gente evita isso? Aí que entra a importância de dominar os conceitos do capítulo 18. A gente precisa analisar os ativos e passivos de curto prazo da empresa. Tipo o quê? Caixa, estoque, contas a receber, contas a pagar, tudo isso precisa ser levado em conta. É como fazer um raio-x das finanças da empresa, né? Exatamente. E com esse raio-x a gente consegue identificar os gargalos, as oportunidades e traçar estratégias para garantir que a empresa tenha sempre caixa suficiente para operar e crescer. E o livro fala bastante sobre os ciclos operacionais e financeiros também, né? Parece ser meio complicado de entender. Na verdade, não é tão complicado assim. O ciclo operacional é o tempo que a empresa leva para transformar matéria-prima em dinheiro, desde a compra dos insumos até a venda do produto final. Ah, entendi. E o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é o tempo entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento das vendas. Interessante. Por que é importante saber isso? Porque esses ciclos impactam diretamente o capital de giro. Pensa comigo. Uma empresa que compra matéria-prima a prazo, mas só recebe das vendas 60 dias depois. Ela vai precisar de ter capital de giro para cobrir esse período, né? Exatamente. E o capítulo 18 te ensina como calcular esses ciclos para você ter uma visão mais clara de como a empresa está gerenciando o seu capital de giro. E a gente pode aplicar essa análise em empresas reais, né? Claro. Pega os balanços de empresas brasileiras que você tem interesse e vê como elas gerenciam seus ciclos. Boa ideia. Já estou pensando em algumas empresas para analisar. E você pode comparar empresas do mesmo setor para ver quem é mais eficiente, quem tem um ciclo financeiro mais curto. Isso pode ser uma grande vantagem competitiva. Verdade. E aí, o que mais o capítulo 18 nos ensina sobre planejamento financeiro de curto prazo? Ele apresenta diferentes métodos, né? A gente aprende a projetar as necessidades de caixa da empresa, antecipar os desafios e criar planos para garantir que a empresa tenha recursos para continuar operando e crescendo. Legal. Mas tem algum segredo para um bom planejamento financeiro? Uma coisa importante que o livro aborda é a questão da flexibilidade versus restrição nas políticas financeiras. É como escolher a estratégia certa para cada situação. Me explica melhor isso. Uma política mais flexível pode ser boa em momentos de incerteza, mas também pode aumentar os custos. Uma política mais restritiva pode ser mais eficiente em termos de custos, mas pode limitar a capacidade de resposta da empresa a novas oportunidades. É como um jogo de xadrez, né? Cada movimento tem suas vantagens e desvantagens. Exatamente. E o capítulo 18 te dá as ferramentas e os conceitos que você precisa para dominar esse jogo, para tomar decisões estratégicas e garantir a saúde financeira da empresa no curto prazo. Voltando aqui para o nosso papo sobre o capítulo 18, a gente já viu como o capital de giro é importante, né? E como ele é afetado pelos ciclos operacionais e financeiros, esses cálculos todos. Isso, a gente viu como analisar esses ciclos para entender a saúde financeira de uma empresa. É tipo um check-up. Exatamente. E agora, vamos falar de um tema crucial para qualquer empresa, mas especialmente aqui no Brasil, a gestão de caixa. Falando de Brasil, as empresas aqui enfrentam cada desafio, né? Inflação alta, juros nas alturas. Pois é, e é por isso que a gestão de caixa é tão importante. Imagina uma empresa com um monte de dinheiro para receber, mas precisa pagar fornecedores agora, no presente. Se ela não tiver caixa, vai ter que recorrer a empréstimos caríssimos. Faz sentido, né? É como ter um monte de promessa de pagamento, mas nada na mão para pagar as contas do dia a dia. Exatamente. Por isso é tão importante planejar as entradas e saídas de caixa, projetar as necessidades futuras, ter estratégias para lidar com as mudanças do mercado, as flutuações, sabe? E como a gente faz isso na prática?
O livro dá alguma dica? Sim, ele fala da importância de ter uma política de caixa bem definida, sabe? Essa política vai determinar o nível de caixa que a empresa precisa manter, as estratégias para otimizar as entradas e saídas, e também as ferramentas de controle para garantir que tudo está funcionando como planejado. Mas como a gente define esse nível ideal de caixa? Tem uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, mas tem modelos que podem ajudar a gente a tomar decisões. O livro menciona o modelo Batche, por exemplo. Ele leva em consideração os custos de manter o caixa parado versus os custos de ter que buscar recursos de curto prazo quando precisa. Entendi. Tipo, encontrar o equilíbrio entre ter dinheiro disponível para operações e não perder dinheiro por ter ele parado. É isso. E aqui no Brasil, com esses juros altos, esse equilíbrio é ainda mais importante. E o que mais a gente precisa considerar na hora de definir a política de caixa? O perfil da empresa, o setor em que ela atua, a situação da economia do país e até o nível de risco que a empresa está disposta a correr, tudo isso influencia. Então não tem receita de bolo, né? Cada empresa é um caso. Com certeza. E a gestão de caixa é um processo dinâmico, sabe? Sei. Precisa ser ajustado o tempo todo, de acordo com o mercado e as necessidades da empresa. E que ferramentas as empresas usam para gerenciar o caixa? Tem várias. Controle de fluxo de caixa, projeção de receitas e despesas, conciliação bancária. E também softwares de gestão financeira que ajudam bastante. Nossa, parece bem complexo. Exige atenção, organização e estratégia. Mas, com as ferramentas certas e o conhecimento, dá para ter um controle eficiente do caixa e garantir a saúde financeira da empresa. Beleza. No próximo bloco, a gente continua explorando o capítulo 18, falando sobre políticas de crédito e gestão de estoques. Voltando para a nossa última parte aqui do Deep Dive, no capítulo 18, a gente já viu bastante coisa, né? Vimos capital de giro, ciclos financeiros, gestão de caixa, tudo essencial para uma empresa, principalmente no Brasil, né? Sem dúvida. E agora vamos falar de duas áreas que impactam diretamente esse capital de giro e que às vezes as empresas deixam meio de lado. A política de crédito e a gestão de estoques. Boa! Começando pela política de crédito, me explica uma coisa. Qual a importância de ter uma política bem definida, pensando no contexto brasileiro? Aqui no Brasil é muito comum vender a prazo, né? Mas isso tem um risco que é a inadimplência. Se o cliente não paga. Exato. Se a gente não analisar direitinho o perfil do cliente, definir critérios rigorosos para conceder crédito, a gente pode acabar com um monte de contas a receber, mas com pouco dinheiro em caixa na mão. É como emprestar dinheiro sem saber se a pessoa vai te pagar, né? É isso aí. E para evitar essa dor de cabeça, o capítulo 18 fala de algumas ferramentas para analisar o crédito dos clientes. Uma delas são os 5 Cs do crédito. Caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Lembro de ter ouvido falar disso. Me explica de novo. Claro, caráter é a reputação do cliente, o histórico de pagamentos dele. Capacidade é a capacidade financeira do cliente de pagar a dívida. Capital é o patrimônio do cliente, que pode servir como garantia. Colateral são as garantias reais, tipo imóveis ou veículos, que o cliente oferece para garantir a dívida. E por último, condições, que são as condições da economia, do mercado, que podem afetar a capacidade de pagamento do cliente. Caramba, quanta coisa! Parece um trabalho de detetive, hein? E é mesmo. Analisar crédito exige atenção, pesquisa, ter que avaliar os riscos, definir limites de crédito para cada cliente de acordo com o perfil. E no Brasil, com essa taxa de juros alta, essa análise tem que ser ainda mais cuidadosa, né? Com certeza. Tem que levar em conta o impacto dos juros no custo do crédito, tanto para a empresa quanto para o cliente, e ficar de olho nas mudanças na economia que podem afetar a capacidade do cliente de honrar os pagamentos. Entendi. E a gestão de estoques? Como ela entra nessa história? A gestão de estoques também é super importante para o capital de giro. Se a gente compra mais do que precisa ou deixa o estoque parado por muito tempo... A gente está imobilizando recursos que poderiam ser usados em outras áreas da empresa, né? Estoque parado, é dinheiro parado. Exatamente. E no Brasil, com custo de armazenagem, inflação, esse problema fica ainda mais sério. Mas como encontrar o equilíbrio, né? Ter estoque suficiente para atender a demanda, mas sem exagerar. O capítulo 18 fala de algumas ferramentas para otimizar a gestão de estoques. Uma delas é o modelo EOQ. O que é isso? Significa Economic Order Quantity. Ajuda a gente a calcular a quantidade ideal de produtos para comprar em cada pedido. Ele leva em consideração os custos de fazer o pedido, os custos de armazenar o estoque e a demanda dos clientes. Vai ser complicado. A ideia é simples. Minimizar os custos totais de estoque. Encontrar o ponto de equilíbrio entre fazer muitos pedidos, que aumenta os custos de transporte, emissão de ordens, e manter um estoque gigante, que gera custos de armazenagem, risco de produtos ficarem obsoletos. Tá. Faz sentido. E no Brasil,
Com as cadeias de suprimentos longas, a demanda que muda toda hora. Pois é, essa otimização ainda mais importante. A gente precisa ser ágil, ajustar os níveis de estoque de acordo com o mercado, com o que os clientes estão pedindo. Parece que não tem como fugir, né? Gestão financeira é um desafio constante. Mas é um desafio recompensador. Quando a gente domina as ferramentas, os conceitos, a gente consegue tomar decisões mais estratégicas, garantir a saúde da empresa. É isso aí. Acho que a gente conseguiu desvendar os mistérios do capítulo 18, né? Acho que sim. Vimos como o planejamento financeiro de curto prazo é crucial para qualquer empresa, principalmente no Brasil. Falamos de capital de giro, ciclos financeiros, gestão de caixa, política de crédito, gestão de estoques. Não. Deu para ter uma boa noção de como aplicar esses conceitos na prática. E a gente viu também como analisar empresas reais, né? Puxar os balanços, entender como elas estão gerenciando suas finanças. É verdade. Valeu a pena mergulhar nesse capítulo. Com certeza. Que bom que você acompanhou a gente até aqui. Lembre-se que a gestão financeira é um processo contínuo. A gente precisa estar sempre se atualizando, buscando novas ferramentas, novas estratégias. É isso aí, espero que você tenha gostado do nosso Deep Dive. Até a próxima!